Olá pessoal, continuando aqui o nosso curso de programação em Python, sempre lembrando que estamos seguindo o tutorial oficial do site python.org, ok? Estamos seguindo, vamos lá. Vocês podem ver aí na tela que existe um código aí, um programa nessas células 3 que nós desenvolvemos numa aula passada, que é um gerador de números de Fibonacci. Esse programinha aí gera os números de Fibonacci, nesse caso aí até 30, até menos do que 30. Então, só relembrando, os números de Fibonacci é uma sequência de números onde o número ele é igual à soma dos seus dois antecessores. Então aqui a sequência que está aqui embaixo, 0, 1, ela sempre começa com 0, 1. Aí o próximo número será 1, que é a soma de 0 com 1. Depois será 2, que é a soma de 1 com 1. Depois será 3, que é a soma de 1 com 2. E assim por diante. Ele vai crescendo aí, né? E agora o exercício que eu peço para vocês fazerem é transformar esse pequeno programa em uma função, né? A gente já viu como é que constrói uma função. Agora eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma pausa e transformassem esse pequeno programa em uma função, tá? Eu vou agora fazer esse trabalho para vocês também. Vamos lá, começando aqui. Lembrando que uma função ela começa com a palavra def, né? Ela começa com a palavra def, que é como se fosse uma definição. Em seguida tem o nome da função. Vou colocar ela aqui fib. E depois tem o parâmetro, né? Que um ou mais parâmetros, ou pode também não ter parâmetro, mas no caso uma função é interessante que ela tenha um parâmetro, né? Para que você vá fazer o processamento daquele parâmetro. Então eu vou colocar aqui o parâmetro vai ser a letra n, que é o número máximo de Fibonacci que a gente vai calcular. E eu vou colocar agora aqui aquele nosso texto, o texto que a gente recomenda sempre colocar, né? Gerador gera uma lista com números de Fibonacci. Perfeito. Vamos lá. A função ela tem que ter, ela é toda indentada, né? Aqui para dentro desse bloco aqui. Essa é a forma do Python trabalhar. O seu bloco é através da indentação. Eu usei o tab aqui. E aqui, primeira linha do programa, A igual a 0, B igual a 1. Quando a gente tem assim duas atribuições próximas, o Python permite fazer a seguinte coisa: A, B igual a 0,1. Então, nesse caso aqui, essas duas atribuições são feitas na mesma linha. A fica sendo igual a 0 e B fica sendo igual a 1. Isso é separar com vírgula e colocar o igual no meio. Então vamos aqui no while, né? While A menor do que 30, vamos colocar aqui menor ou igual, né? A esse n, o 30 será o n, que é o parâmetro. E em seguida nós vamos retirar esse print, tá? Eu vou explicar aqui a vocês que uma função deve ser especializada. Então essa função aqui é especializada em gerar os números de Fibonacci. A impressão desses números na tela fica a cargo de outro programa, né? Então eu tirei esse print aqui também. Então nesse caso aqui, esse caso aqui a gente vai gerar os números de Fibonacci, né? Apenas gerar. Então a gente vai gerar o número de Fibonacci, os números de Fibonacci colocar dentro de uma lista, né? Então eu vou colocar aqui uma lista fib, né? Vou definir ela como sendo dois colchetes vazios e a gente vai colocar os números dentro dessa lista, os números de Fibonacci, que são nesse programa aqui são os números correspondentes à variável A. Então eu venho aqui e coloco lista,
underline fib. Então isso aqui é uma lista, né? Eu vou utilizar um método chamado append, né, dessa lista, que acrescenta um elemento a essa lista. Essa lista nesse momento está vazio. Eu vou colocar aqui o A. Então a cada vez que esse while rodar, ele vai colocar o valor da variável A para dentro da lista. Então nisso eu vou colocar aqui um print temporário, apenas para a gente acompanhar a montagem da lista. Depois eu vou tirar esse print aí, tá? Pronto, ao final aqui desse while, quando for fora, eu vou retornar a lista Fibonacci. Lista Fib. Então, esse aqui, nós temos aqui a nossa função Fibonacci, que ela recebe um número n e devolve uma lista de Fibonacci, que são os números de Fibonacci até o tal número n. Aqui a gente pode, fora aqui, a gente pode imprimir essa lista Fib, né? Lista Fib. Lista underline Fib. Esse aqui é relembrando que esse aqui é a parte principal do programa, digamos assim, a parte chamadora, e aqui ele usa essa função. Observar, pessoal, que a gente só pode usar, inclusive que tem um erro aqui, né? Eu estava colocando aqui, mas eu tenho que passar, eu tenho que chamar a função passando o parâmetro, né? Vou colocar aqui o parâmetro 20. Eu acabei colocando errado ali, colocando lista fib. Não funcionaria, porque a lista fib é uma variável interna, ela é privada aqui da função fib. Então vamos lá. Então print, o programa principal, ele vai chamar a função fib, passar o parâmetro 20 e ele vai imprimir o resultado que vier desse fib 20, que será essa lista. No caso, observe uma coisa, a chamada da função fib, que é feita aqui dentro do print, ela só pode acontecer depois que a função for definida, né? Essa função tem que ser antes da chamada do fib aqui. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, deixa eu colocar isso para antes, isso aqui vai dar um erro, né, no Python, porque ele não vai reconhecer o fib, né? Não vai reconhecer o fib como existente ainda. Eu vou limpar aqui o kernel, limpar o Python, e vou executar de novo essa função aqui. Ela vai dar um erro, ó. O nome fib não está definido, não existe essa função fib. Então o print tem que ser depois da definição da função fib. Bem aqui. Agora vai dar certo. Vou rodar e ele vai mostrando a montagem da lista de Fibonacci. Com esse print aqui, é responsável por essa sequência de montagens aqui, né? Eu vou tirar o print aqui, vou deixar só o print fib20 e a gente vai acompanhar ele, a geração aqui da lista, né, de Fibonacci. Perfeito? Então aqui nós temos uma função, nós transformamos aquele nosso programa nessa função aqui de gerador de Fibonacci, ok? Então pronto, vamos aproveitar aqui o momento para fazer aqui algumas observações aqui, ó. Na função existe aqui essa declaração de retorno, né? A gente coloca o return, bota a variável que vai retornar, ou o valor, ou seja, o que for. Se a gente não incluir esse return aqui, a função do Python vai retornar o valor none, o valor nada, né? Deixa eu pegar aqui o nome certo dessa variável aqui, é none mesmo, ele vai retornar none. Se a gente não colocar isso aqui, esse retorno, ele vai retornar none. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um comentário aqui, vou tirar eu vou colocar esse quadradinho aqui para fazer essa linha inválida, ele não vai retornar nada, vai retornar none. Consequentemente, o print aqui ele vai printar um none aqui, quer ver? Vamos lá. Ó, none. None é nada, né? Digamos assim. Então, se a gente não colocar um retorno, o Python retorna nada. Tá?
Então, vamos dar uma pausa e a gente vai voltar no próximo vídeo e dar continuidade com a parte de valores de argumentos padrão, tá? Padronização dos valores de argumento. Ok? A gente já volta já. Obrigado.